Viva! Um abraço muito especial a si que nos acompanha sempre neste programa online que é o Conceito Económico, um programa com o Dr. Carlos Panzo. Ele é economista, é professor aqui na Universidade em Portugal e uma vez por mês costumamos estar presentes aqui nesta rede social para analisarmos os textos que são apresentados no Novo Jornal e que são escritos pelo economista Carlos Panzo. Carlos, muito obrigado uma vez mais por estarmos juntos para analisarmos o tema desta semana no Novo Jornal. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e debatermos mais um tema relevante para a economia nacional. Pois bem, e o artigo desta semana é sobre o subsídio aos combustíveis e o dilema do Heróis Ulisses. Faz um paralelo entre o dilema clássico e a complexidade da própria realidade económica do nosso país. Quais foram os motivos que levaram o Carlos Panzo a escrever esse texto, olhando para essa realidade da sociedade angolana? A escolha do tema teve que ver com mais uma notícia que saiu a público, uma notícia do ponto de vista económico, tem a ver com o ajustamento do preço ao combustível. Para agora o novo preço para o gasóleo passou para 300 kwanzas o litro. E isso nos fez refletir sobre a problemática da política de subsídio que o executivo tem desencadeado. E foi aí que eu pensei nessa analogia com a mitologia de Homero, onde o herói Ulisses tem aqui um desafio, um dilema, que é atravessar um estreito que tinha de um lado Escila, um monstro com 7 cabeças que devorava todos que passavam para a sua volta, e do outro lado do estreito um black hole, um buraco negro que sugava, o Caríbides, que sugava tudo que passava, levando para as profundezas do mar. E aqui temos, na verdade, uma analogia interessante com aquilo que é a problemática do tesouro, que tem que garantir a sua sustentabilidade, mas ao mesmo tempo tem esta política de subsídio ao combustível, mas tem de um lado a Sonangol, que é a nossa petrolífera nacional, que com esta política de subsídios está com dificuldades de liquidez financeira, mas do outro lado temos o cidadão, que uma remoção dos subsídios ao combustível tem consequências porque afeta o preço dos produtos e bens e serviços finais e encarecendo a situação do cidadão. E há quem fale que esta subida tem a ver com uma pressão feita ao Estado angolano por parte do FMI, mas eu pergunto, o artigo que está no Novo Jornal refere que os subsídios aos combustíveis representam um custo anual de 7,7% do PIB, Produto Interno Bruto, de em 2022. Esta política é sustentável a longo prazo, com todas as necessidades que o país tem? Na verdade, essa questão do subsídio é sempre a médio e longo prazo, do ponto de vista económico, do ponto de vista teórico, é sempre uma má política, porque ela distorce o incentivo produtivo, distorce a competitividade das empresas, mas pode ter algum respaldo a curto prazo. Por isso é que em várias realidades, em vários contextos, se praticam subsídios pontuais. A questão aqui é perguntar se, no caso de Angola, com os anos transcorridos desde a independência, desde o final da guerra, com o desenvolvimento económico, os desafios que Angola tem do ponto de vista de diversificação da economia, a pergunta é se vale a pena continuar com a política atual de subsídio ao combustível. Dizer que nós olhamos aqui no artigo, apresentamos dados referentes a 2019 a 2023, o que está a passar já aqui, nós estamos a publicar, já incluímos os dados de 2024, o pico desse subsídio foi em 2022, que atingiu cerca de 7,7%, mas a média para estes 6 anos que nós temos aqui na nossa amostra tem sido de 5% do PIB. É um valor extremamente alto, muito próximo daquilo que o Estado gasta de forma isolada com a educação, com a saúde, ou seja, estamos a falar de uma componente de despesa que está a competir com aquilo que poderia ser dedicado a outras despesas ligadas à proteção social. E quais são, para o público entender, as vantagens que isso tem para a vida do próprio cidadão? Este aumento do preço do combustível, há alguma vantagem? Para o cidadão como consumidor, ele vai sempre ver isso como algo negativo, porque vai ter que pagar mais pelo serviço, pelo bem que está a consumir. Mas a nossa análise não pode ser parcial, nós temos que fazer uma análise mais equilibrada e olharmos para a economia como um todo. O Estado faz um esforço muito alto em ter essa política de subsídios ao combustível.
esforço esse que poderia ser dedicado para outras componentes da despesa e poder ter um ganho maior para o próprio cidadão. Daí que devemos então questionar, vale a pena continuar com isso, porque claramente para o cidadão, ele sempre vai olhar isso como uma distorção, um preço mais alto e terá impacto direto na inflação. O que também não está claro, e nós podemos acompanhar alguns debates na imprensa angolana sobre essa mesma consequência do ajustamento do combustível, é que não está claro exatamente em quanto é que os preços devem ser ajustados em função do aumento do preço do combustível. Ou seja, a pergunta aqui deve ser: quanto é que pesa o combustível na formação dos preços em Angola? Se olharmos, por exemplo, dos taxistas, pesa 50% do custo? Pesa 30%? Porque se pesar 50%, o impacto é um. Se pesar 20%, o impacto é outro. E aí é que eu talvez me faça aqui uma crítica. É feito um anúncio um bocadinho no vazio. Não nos é dada informação de como é que este ajustamento depois vai se repercutir na economia e que instrumentos o Estado tem à sua disposição, vai pôr à disposição da economia para mitigar os efeitos. Sabemos que vai haver efeitos, ok? E como é que o Estado vai lidar com esses efeitos? Discutir com os taxistas, vai haver ajustamento aos preços do preço das corridas do táxi ou não? É isto que não está muito claro e aqui é a nossa grande crítica. Pois, mas também podemos olhar e analisando aquilo que está no próprio o artigo recente, quais são as recomendações que quem escreve, como é o caso do Carlos, esse artigo, faz para o Estado, olhando para as medidas que deviam ser implementadas com relação para substituir naturalmente essa subida gradual do preço dos combustíveis em Angola, ou seja, com a retirada dos subsídios, porque vai ter um impacto na vida económica e social. Angola é um país que vive uma situação paradoxal, é que nós somos um exportador, o terceiro maior exportador, terceiro, quarto maior exportador de petróleo em África, mas somos importador de derivados. Ou seja, nós exportamos petróleo, mas temos que importar derivados. Não temos a produção suficiente da nossa refinaria. Existem projetos em execução e uma vez concluídos esses projetos, a situação acredito que será revertida, mas olhando para o quadro atual e até olhando para médio prazo, porque não vejo grande perspectiva de conclusão da construção das refinarias que estão em execução nos próximos 2, 3 anos, significa que nós vamos continuar a ser importadores de combustível. E a importação de combustível tem, para além de estarmos a importar E derivados? derivados de combustível, para além de estarmos a importar, ainda tem um outro problema, que é o uso de divisas, ou seja, porque a importação tem que ser feita de divisas. Há aqui o duplo problema, que é o problema de termos que importar em divisas, toda a importação é feita em divisas, e depois nós não queremos, o Estado, por política, não quer transferir para o cidadão o custo total do preço da gasolina e do gasóleo. Então aplica uma política de subsídio que tem estado a vigorar, e o FMI tem sido um defensor acérrimo da remoção desses subsídios, porque a teoria do FMI é de que os subsídios é uma distorção da economia, é um subsídio que é cego, ele subsidia ricos e pobres na mesma proporção, ou seja, não é discriminatório. Uma boa política de subsídio deve ser discriminatória, ou seja, favorecer quem mais precisa, os mais vulneráveis, e não privilegiar quem já está numa situação favorável. O subsídio de combustível não, é um subsídio cego, é transversal e é dado a todos. E o FMI acha, e com razão, que esta é uma política que deve ser abandonada. E o governo? Achas que é mais uma medida política do que verdadeiramente necessária, olhando para a situação económica do país? Do ponto de vista do FMI, uma medida económica, ou seja, o FMI defende a remoção de subsídios porque ela é ineficiente e não ajuda necessariamente os que mais precisam. A persistência do Estado angolano em A resistência do Estado angolano em remover tem muito a ver com uma possível tensão social que essa remoção poderá causar. Deixa de dizer que não é a primeira vez que o governo faz ajustamentos ao combustível e sempre que isso acontece, existe sempre esta tentativa ou esta tentação de se ajustar todos os preços em cadeia. Em consequência do ajustamento do preço do combustível, tudo o resto sobe. E aqui é que o governo podia fazer um melhor trabalho em preparar melhor as subidas. Eu pessoalmente já estive envolvido em 2010, 2009, 2010,
também por recomendação do FMI, tivemos a recomendação de fazer um ajustamento. E antes de procedermos a esse ajustamento, eu lembro-me de ter reunido pessoalmente com o presidente da Associação dos Taxistas e tentar entender qual seria o impacto na sua estrutura de custo do ajustamento do combustível naquela altura. Dizer que naquela altura nós fizemos o ajustamento, como recomendado pelo FMI, e não houve aumento do preço do combustível, porque não foi possível dialogar com as associações que representavam os camionistas, que representavam os taxistas, e demonstrar que o impacto seria marginal e que havia margem naquelas empresas para absorver. Não parece que isso tenha acontecido agora, quer pela reação da população, quer pela reação dos próprios operadores. Parece que isso foi feito um bocadinho sem este diálogo permanente com os operadores. E há que ter sorte porque somos muito pacifistas, de certo modo. Carlos, podemos buscar alguns exemplos de outros países que passaram pelas mesmas experiências com o aumento de preços de combustíveis, com a retirada dos subsídios? Há aqui referências que Angola poderia buscar? Não há referências boas porque, na verdade, ou seja, a ideia não é tão referências boas. Nós temos, por exemplo, no caso da Europa, é exatamente o contrário. Não há subsídio. Pois. Não há subsídio. Na verdade, o Estado agrava e cobra um imposto sobre o consumo. Por exemplo, no caso de Portugal e Espanha, a maior percentagem, quando o preço do combustível que nós pagamos nas bombas, a maior percentual é impostos e não é o custo do próprio combustível. Ou seja, é exatamente o inverso. Usa-se, no mundo desenvolvido, usa-se o combustível como uma forma de arrecadação de receita e nós estamos numa situação de perder receita, porque estamos a tirar dinheiro do tesouro para entregar aos consumidores. Produtores de petróleo têm a grande vantagem que dos grandes produtores de petróleo, todos eles também são produtores de derivados nos seus próprios países. Ou seja, eles têm uma refinaria e, através da sua própria produção interna, conseguem fazer uma política de preço de combustível mais baixo. E essa é que é a nossa grande dificuldade, é que nós somos produtores ou exportadores de petróleo, mas não somos produtores de derivados. Então não conseguimos fazer uma política porque eu consigo perceber a lógica de que se eu sou produtor de petróleo não vou cobrar o mesmo de quem não é. Mas para tal eu tinha que ser capaz de produzir localmente os derivados e eu hoje não consigo fazer isso. Não tendo essa capacidade de produção interna de derivados de petróleo, muito dificilmente poderemos fazer uma política de subsídios eficiente. Carlos, agora há uma coisa que parece estar a passar muito longe do olhar dos cidadãos, que é a situação em que a Sonangol se encontra com uma dívida brutal que ultrapassa os 10 mil milhões de dólares. Quais foram as causas e qual é o impacto que isso pode ter na própria sustentabilidade da empresa? Algo que pouco se fala, pouco se discute. Na verdade, quando eu fiz falei do herói Ulisses, coloquei aqui na equação a petrolífera e muitos poderão se perguntar, mas qual é o problema aqui da Sonangol? Porque o subsídio quem dá é o Tesouro e quem paga o preço do combustível na boca do consumo são os próprios cidadãos. E o que é que a Sonangol tem aqui a ver? Aqui um bocadinho de história para que os que nos estão a ouvir possam compreender. Até 2019, a Sonangol tinha, para além da função clássica de uma empresa de petróleos, de produção de petróleo e que tem parceria com outras produtoras e participa em blocos, também era a concessionária nacional. Tinha este papel de ficar com a receita patrimonial do Estado, que é a receita da concessionária, ficava com a Sonangol. Era um mandato que o Tesouro tinha dado à Sonangol e a Sonangol desde a sua fundação até 2019 tinha essa função. E esta, na verdade, é o bolo da receita petrolífera. Estamos a falar em média entre 54% e 57% da receita total do Estado é a receita patrimonial. E essa receita estava nas mãos da Sonangol. A Sonangol vendia o petróleo no mercado internacional e devia entregar o dinheiro ao Tesouro. O que é que a Sonangol fazia até 2019? Antes de entregar o dinheiro ao Tesouro, deduzia os custos que a Sonangol tinha incorrido em nome do Estado. E um dos grandes custos, o maior, era os subsídios. Ou seja, a Sonangol tinha sempre como cobrar do Estado o subsídio, porque cobrava a cabeça e só entregava ao Estado angolano, ao Tesouro, o diferencial. Com a criação da Agência Nacional de Petróleos, a Sonangol perdeu esta faculdade, ou seja, a Sonangol deixou de ter o controlo sobre a receita da concessionária, que passou a ser gerida pela Agência Nacional de Petróleos. O petróleo é vendido e o dinheiro cai diretamente na conta única do Tesouro.
e a Sonangol continuou com a despesa de subsídio. E o que é que se passou? Nos primeiros momentos, achou-se que a receita, os impostos que a própria Sonangol tem que pagar ao Estado angolano, como petrolífera, como a outra qualquer, como a Chevron, como a BP, seria suficiente para cobrir os subsídios. Ora, o que é que nós estamos a verificar? É que os subsídios que hoje o Estado deveria pagar à Sonangol são superiores, manifestamente superiores às obrigações fiscais que a Sonangol tem para com o Estado angolano. E isso tem levado desde 2019 até a data, até 2024, eu já tenho indicadores não publicados, mas já tenho indicadores de 2024, que a dívida ascende aos 10,2 mil milhões de dólares. Ou seja, temos aqui uma situação caricata. O Estado deve a Sonangol 10 mil milhões de dólares, pondo a Sonangol numa situação de extrema delicadeza de tesouraria. A Sonangol está com problemas de liquidez. Isto compromete o seu plano de negócio, a sua participação no mercado de petróleos, com os seus players. Mas o mais grave é que quando nós analisamos o balanço da Sonangol, os relatórios de contas da Sonangol, esta informação está disponível como contas a receber. Mas quando nós analisamos as estatísticas do Tesouro sobre a dívida, e nós já fizemos aqui um podcast sobre o plano anual de endividamento, olha, aquele podcast está desatualizado, porque nós fizemos uma discussão sobre a dívida de Angola que não parece incluir os 10 mil milhões de dólares que o Estado angolano deve a Sonangol. Não é uma empresa a caminho da falência, é uma empresa com muitas dificuldades, fruto de quê? Transparência, fruto de quais são as razões e agora tudo isso inviabiliza qualquer investimento estratégico da empresa. Como é que fica a Sonangol nos próximos tempos, com base nessa realidade? Nós em finanças dizemos que o que leva à falência das empresas não é a ausência de lucro, mas é a ausência de tesouraria. É possível uma empresa ter lucro e não ter tesouraria, e é possível, e isto na verdade a falta de tesouraria é o grande motivo de que as empresas vão à falência. A Sonangol tem um negócio, me parece que está com resultados aceitáveis, mas a situação de tesouraria é bastante delicada. E requer do Estado angolano medidas urgentes a salvaguardar aquilo que nós chamamos a galinha de ovos de ouro. Ou seja, a Sonangol é a nossa galinha de ovo de ouro. Se nós não salvaguardarmos, não cuidarmos, podemos ter problemas. E a Sonangol, sim, está numa situação, pelos números que são à nossa disposição, está numa situação extremamente delicada e exige do Tesouro resolver esta, que eu chamo dívida oculta angolana, que nós temos nas nossas estatísticas e que deveríamos ter na estatística, mas que não parecem estar registadas. Nós podemos olhar para o Ministro das Finanças de Moçambique e falou das dívidas ocultas moçambicanas, que é um problema bicudo por lá. Ou seja, esta realidade em que se encontra a Sonangol poderá obrigar ao governo a ter obrigações, a emitir aí uma obrigação de tesouro para salvar a Sonangol? Na verdade, essa referência está no texto, é uma sugestão minha. Porque qual é a situação hoje? O Estado deve 10,2 mil milhões de dólares à Sonangol e essa dívida vai continuar a subir com subsídios, porque o ajustamento que foi feito ao combustível atualmente não é suficiente para impedir que a dívida do Estado para com a Sonangol continue a aumentar. Então, a minha sugestão tem duas dimensões. A nível do subsídio ao combustível, seria proceder a um ajustamento mais forte, um ajustamento maior, para que no mínimo a componente de subsídio que o Estado vai fazer ao combustível seja igual à receita da petrolífera, à receita dos impostos petrolíferos que o Estado também tem a receber da Sonangol. Ou seja, elas estariam iguais, a dívida não continuava a crescer. Aí estancávamos a sangria. Mas para resolver o problema de fundo do lado da Sonangol, deveria ser transformar essa dívida, essa conta corrente que a Sonangol tem com o Estado angolano, retirar isto, emitindo títulos, que seriam títulos de médio e longo prazo, transformando num ativo. E aí retirava a Sonangol da situação de liquidez, porque a Sonangol primeiro deixava de ter esse valor extremamente alto nas suas contas a receber, passava a ter um ativo, que são os títulos do Tesouro, em carteira, que depois podia até negociar no mercado nacional para ter liquidez. Mas o mais importante aqui é estancar o crescimento da dívida do Estado para com a Sonangol,
para que nós não podemos partir a Sonangol, nós não podemos deixar a Sonangol entrar numa situação de incapacidade financeira de honrar com os seus compromissos no mercado de petróleos. Nós queremos uma empresa forte que continue a desempenhar todas as suas tarefas. Então, ajustávamos o preço do combustível para igualar a receita que o Estado tem a receber de receita petrolífera, mas ao mesmo tempo capitalizávamos a Sonangol nessa componente da dívida para que ela possa ter capacidade de ter liquidez e continuar a fazer o seu negócio. Panzo, nós reconhecemos a grande capacidade do Estado angolano não ser transparente em muitas situações, não é? Costumamos ouvir constantemente que o Estado se está a endividar, vai à busca de mais dinheiro na China, vai à busca de mais financiamento no FMI, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e por aí fora. Eu pergunto, com base nesta realidade que nos apresentou sobre a Sonangol e que também refere no seu artigo que está publicado agora no Novo Jornal, quais seriam as medidas complementares para que o Estado deixasse, parasse ou pelo menos diminuísse este ciclo de endividamento? Okay. Voltando aqui à questão da Sonangol, primeiro dizer, bom, o Estado, a Sonangol também é Estado, do ponto de vista de transparência, o relatório de contas da Sonangol reflete esta informação, ou seja, os organismos internacionais, ou os académicos, ou quem acompanha o dia a dia da economia angolana, não pode acusar de não haver transparência de pelo menos parte do governo, ou seja, a Sonangol divulga esta informação, ela está disponível, ela é auditada, a informação está lá disponível. O que não conseguimos ver é do lado das finanças públicas, do lado do Ministério das Finanças, do seu plano anual de endividamento, esse indicador. Surpreende-me que o próprio Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não tenham visto essa questão, mas acredito que o Ministério das Finanças em breve terá uma explicação a dar ao público sobre a ausência dessa informação. Só para quem nos esteja a ouvir ter uma ordem de grandeza. Quando nós discutimos aqui o plano anual de endividamento, nós identificamos, com números do Ministério das Finanças, que o estoque da dívida interna rondava os 13 mil milhões de dólares. Ora, estamos a dizer que esses 10 mil milhões já lá estão, ou são outros? Pois. Se lá estiver, se lá não estiverem, temos um problema de falsa informação prestada ao mercado ou uma grande omissão que deverá ter consequências do ponto de vista técnico e quiçá até político, porque não estamos a falar de 1.000 milhões de dólares, não estamos a falar de 100 milhões de dólares, estamos a falar de 10 mil milhões de dólares que não aparecem no Plano Nacional de Endividamento. E isso quer dizer que, a Sonangol é o segundo maior credor de Angola. Ou seja, depois da China, o segundo maior credor de Angola é a Sonangol. E nós não tínhamos noção desta situação, olhando para os números que são divulgados sobre as estatísticas públicas de Angola. Ou seja, o mercado internacional tem estado a conceder crédito a Angola, os bancos locais têm estado a conceder crédito a Angola, olhando para uma estatística que aparentemente não parecem ser fiáveis. E isto volta àquela questão que falou de Moçambique, das dívidas ocultas. Aqui podemos estar a falar, quiçá, de uma questão de dívidas ocultas angolanas. Uhum. Bem, estamos a terminar e é sempre muito importante nós reconhecermos aqui este exercício pedagógico que fazemos para esclarecer determinados pontos que não são muito claros para as pessoas que não gostam de ler, que não têm acesso aos artigos que o Dr. Carlos Panzo publica, e nós aqui nas redes sociais, com este programa online Conceito Económico, costumamos aqui desconstruir exatamente as coisas para que você possa perceber. Mas antes de terminarmos, e olhando para toda esta descrição que nos fez relativamente à economia de Angola, com o aumento, com a retirada dos subsídios ao combustível, por causa do gasóleo, que passa a ficar mais caro, ou passou a ficar mais caro, 300 kwanzas cada litro, que recomendações é que o Carlos Panzo deixa para a classe política e para os economistas, para os técnicos nacionais, porque a situação está muito difícil? Primeiro dizer que me parece que esse ajustamento vai continuar. Parece-me que há aí indicações de que o próprio litro da gasolina será também nos próximos dias ajustado para valores acima dos 300 kwanzas o litro. Andará por aí. Eu pediria que o executivo, a equipa económica, não tratasse o cidadão
como alguém ingênuo ou que não se fosse capaz de perceber. Era importante explicar, acho que o governo devia ser mais pedagógico a explicar que os subsídios é uma medida que foi importante durante um período de tempo que o executivo executar, mas agora, e até tem aqui a escusa do próprio FMI, é importante remover esses subsídios. Mas essa remoção vai ser gradual. Vai ser gradual como? Explicar quais vão ser os passos. Vamos ajustar agora. Esse ajustamento que nós fizemos agora, quanto é que custa? Qual vai ser a poupança? E essa poupança vai para onde? Como é que eu, cidadão, aceito pagar mais na bomba de gasolina, pelo gasóleo agora e daqui a alguns dias pela gasolina, mas eu sei que em contrapartida esse esforço que eu estou a fazer agora será compensado porque melhores serviços me serão prestados na educação, na saúde, Mas Carlos, como é outra pedagogia. como é que você pede esta pedagogia, como é que você pede essa consciência do cidadão, quando o cidadão amanhã ouve que foram feitos gastos que à partida são desnecessários, em viagens, em compra de carros, em bens que para o cidadão, para aquilo que o executivo está a fazer para si é contraproducente. Como é que se pede como é que se pede que os cidadãos apertem os cintos quando os líderes estão com as calças completamente largas, os bolsos sem fundo? O que o Vítor está a tocar não é minha área de especialidade, mas há muitos colegas do Ministério das Finanças e outros académicos que olham muito, que tem a ver com a qualidade da despesa. E já há alguns artigos feitos por outros colegas que falam dessa qualidade da despesa. Ou seja, a qualidade da despesa, a priorização. O processo de priorização é paradoxal olhar para a nossa realidade, porque nós fizemos isso em nossas famílias, na nossa casa, no nosso lar, nós fizemos essa priorização, não é? No podcast passado falámos sobre isso, ou seja, nós fizemos essa priorização. A pergunta é, se nós somos capazes, a nível do nosso lar, a nível do nosso agregado familiar, fazer essa priorização, nem todos nós nos demos o luxo de conduzir o Lexus, depois viver numa casa de chapa, não fizemos o contrário, queremos ter uma casa em condições, só depois é que pensamos no Lexus. A maioria das pessoas age assim. Temos exemplos de quem não faz, mas de regra geral agimos assim. A questão paradoxal e que não se compreende é porque é que a nível do gestor público, quando gerimos a coisa pública, já não conseguimos aplicar este recurso. Não temos essa capacidade de priorizar. E este é que é o grande desafio, é olharmos para a qualidade da despesa, priorizarmos o que é importante e volto a insistir, o governo o executivo tem que ser mais pedagógico, tratar o cidadão como pessoas que são capazes de perceber qual é o objetivo maior, qual é o objetivo maior aqui? Vamos aumentar o preço do combustível, vamos reduzir os subsídios, mas essa poupança vai ser dedicada para fazer melhor saúde, educação, proteção social, o que for, mas tem que estar claro e o cidadão vai perceber. Agora, como disse bem o Vítor, se nos é aumentado o preço do combustível, mas a educação não melhora, a saúde não melhora, e ainda assistimos em viagens infindáveis ou aquisição de carros para mais um conselho de administração de um órgão qualquer que tem pouca relevância na vida do cidadão, realmente fica difícil compreender. Nós estamos a terminar aqui uma pergunta rapidamente, de forma pedagógica, que nós queremos sempre fazer e para ajudar quem decide a olhar para esta questão com mais responsabilidade, porque você disse há pouco tempo que o cidadão não é de todo ingênuo, não é? As pessoas refletem e cada vez mais têm mais acesso à informação que pode ser comparada e depois ter maior capacidade de questionar e depois pedir responsabilização. Falta um pouco isso, falta as diferentes instituições serem mais responsáveis, mais sérias, mais transparentes e exigirem mais da classe política um melhor exercício governativo? Não, eu por acaso não toquei nesse aspecto no artigo, mas deixo aqui a nota. A minha pergunta é, os deputados, o Tribunal de Contas, já falamos aqui do Banco Mundial, o FMI, ninguém pergunta essa discrepância das estatísticas, ou seja, parece haver aqui uma desresponsabilização. A normalização da coisa. Estamos a normalizar algo que é anormal. Então a Sonangol publica consistentemente que tem esses valores do orçamento do Estado e ninguém pergunta ao Estado onde é que está isso refletido nas suas estatísticas. Isso é trabalho que os deputados da oposição deveriam fazer. Este é trabalho que os nossos académicos, eu incluído, faço aqui meia culpa, devíamos ter feito antes e colocar a questão em cima da mesa. E já agora a grande incógnita, porque é que o FMI e o Banco Mundial não fazem não questionam isso? Será interessante ver nos próximos dias como é que o Ministério das Finanças responde a esta discrepância. Muito bem, obrigado, Carlos Panzo, por esta análise uma vez mais. Você pode ler este artigo recente de Carlos Panzo no jornal, novo jornal de semanário, Novo Jornal em Angola.
pode sempre seguir esta conversa nas redes sociais diferentes, comentar, partilhar o máximo que puder e enviar sugestões também, porque queremos isso mesmo e vamos fazê-las chegar aqui ao Dr. Carlos Panzo, que é economista, trabalhou em Angola em várias áreas e com o governo de José Eduardo dos Santos e também com o governo de João Lourenço e, claro, é professor aqui na Universidade em Portugal, mas tem um reconhecimento amplo no mundo ocidental, onde a economia e os negócios fazem toda a diferença. Obrigado por nos seguir e também por nos preferir. Estamos juntos.